Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo fascinante, onde a comunicação acontece pelo olhar, pelo corpo, pelo movimento. Vamos juntos desvendar a história, a estrutura e a importância gigantesca da Libras, a língua brasileira de sinais. Pois é, essa pergunta aí, ela dá um nó na nossa cabeça, né? Desafia o jeito mais comum que a gente tem de pensar a comunicação. Para milhões de brasileiros, a língua não se escuta, ela se vê. É uma experiência totalmente visual, corporal, que ocupa um espaço. E é exatamente esse mundo que a gente vai desbravar agora. Então, vamos começar com essa ideia, o silêncio que comunica. Sabe, aquilo que para muita gente parece ausência de som, para a comunidade surda é na verdade um espaço vibrante, cheio de diálogo. E é bom deixar uma coisa bem clara desde o início. Libras não é mímica, não é um conjunto de gestos aleatórios, é uma língua completa, com gramática, com estrutura, e que se tornou um símbolo poderoso de identidade, cultura e muita, mas muita resistência. Bom, e para a gente entender o que a Libras representa hoje, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. E olha, o caminho até o reconhecimento foi longo, viu? Cheio de desafios. Começou numa época em que a palavra inclusão nem existia no dicionário das pessoas. A jornada é impressionante. Pensa só. Na antiguidade, as pessoas surdas eram praticamente invisíveis para a sociedade, sem direito a quase nada. Aí o jogo começa a virar lá na França, no século XVIII. Surge uma figura-chave, o abade Charles Michel de Lespée. Esse cara foi um visionário. Ele bateu o pé e defendeu uma ideia revolucionária. Os sinais são uma língua de verdade. E essa ideia, ela não ficou parada na Europa, não. Cruzou o oceano e desembarcou aqui no Brasil em 1857. Foi quando um professor surdo, o francês Ernest Huet, veio a convite de Dom Pedro II e fundou o que hoje a gente conhece como INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ali, com forte influência da língua de sinais francesa, nascia a raiz da nossa Libras. Mas a chegada ao Brasil e a fundação do INES foram só o começo, o pontapé inicial. A partir daí, o que a gente vê é uma longa e importantíssima luta social. E a briga não era só para um jeito de se comunicar, era muito maior que isso. Era pelo direito de existir, de ser visto e respeitado como uma comunidade, com sua própria cultura e sua própria língua. Essa frase aqui, ela resume tudo. É a grande virada de chave. Por décadas, a sociedade olhou para a surdez como um problema médico, algo que precisava ser consertado. Os movimentos da comunidade surda vieram para dizer, não, para com isso. A questão não é doença, é a característica de uma minoria linguística e cultural. A luta era por identidade e direitos civis, não por uma cura. E essa luta de décadas, de muita gente, de muita mobilização, desaguou em um ano específico. Um ano que se tornou o grande marco na história da comunidade surda brasileira. Guardem bem esse número, 2002. E por que 2002 foi tão importante? Por causa disso aqui. A Lei 10.436. Ela foi a materialização de toda essa batalha. Foi a grande vitória. Com essa lei, a Libras deixou de ser vista como um jeitinho ou um sistema alternativo e passou a ser reconhecida oficialmente como um meio legal de comunicação e expressão no Brasil inteiro. Isso é monumental. Ok, então agora que a Libras é reconhecida por lei, vamos mergulhar um pouco em como ela funciona por dentro. Porque sim, ela tem uma gramática própria, riquíssima e tão complexa quanto a do português. Mas como essa estrutura se organiza na prática? Olha só que incrível a complexidade disso. Para formar uma única palavra, um único sinal em Libras, é preciso combinar 5 elementos, os 5 parâmetros. Primeiro, a configuração de mão, que é o formato que a mão assume. Depois, o ponto de articulação, que é o lugar no corpo ou no espaço onde o sinal é feito. Aí vem o movimento, a orientação da palma da mão e, por último, um que é absolutamente crucial, as expressões faciais e corporais. Se você mudar um detalhezinho em qualquer um desses 5, pronto, o significado da palavra muda completamente. Por exemplo, um mesmo sinal feito com o rosto neutro é uma afirmação. Se fizer igualzinho, mas levantando a sobrancelha, vira uma pergunta. É uma gramática inteira acontecendo no espaço. E tudo isso, essa história, essa luta, essa estrutura tão rica, nos traz para agora. Entender da onde a Libras veio e como ela funciona é a chave para sacar a importância que ela tem hoje, como um pilar de identidade para milhões de pessoas e como a ferramenta mais poderosa que a gente tem para uma inclusão de verdade. E a mensagem central é basicamente essa. Falar de inclusão é legal, tá na moda. Mas o que transforma mesmo é a prática.
Aprender Libras, ou ao menos entender e respeitar sua importância, é um passo concreto. É tirar a inclusão do discurso e trazer para a vida real, para o dia a dia. É abrir uma porta para a comunicação fluir. No final das contas, é a língua que nos conecta. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Que portas se abrem quando a gente aprende a escutar com os olhos? Pensa bem. Quando a gente expande a nossa ideia do que é linguagem, a gente não está só aprendendo um novo jeito de se comunicar. A gente está ganhando acesso a mundos novos, a culturas novas, a novas conexões humanas. A gente aprende, de fato, a escutar de um jeito muito mais amplo, muito mais completo.